Menina cristã, vem cá, você já aprendeu a errar? Ei, eu tenho uma mensagenzinha aqui do meu coração pro seu. E eu vou falar enquanto eu faço uma maquiagem super rápida. Mas, quando eu faço essa pergunta de você já aprendeu a errar? É meio estranho, afinal, todo mundo sabe errar. Mas aí, isso me lembra de uma parte de um livro, O Cavalo e Seu Menino, do C.S. Lewis, né, As Crônicas de Nárnia. O cavalo, ele vai falar com o menino: você sabe cair? E aí o menino vira e fala, tipo, ah, mano, todo mundo sabe cair. E o cavalo fala assim, não, eu estou falando se você sabe cair e montar de novo. Sem chorar, você cai, monta de novo, sem ficar com medo de cair de novo, enfim. E essa parte me pegou demais. E aí ontem aconteceram algumas coisas que me fizeram ficar refletindo nisso. Porque eu acho que muitas de nós cristãs não sabemos errar. E errar é algo que se aprende. Como assim? Porque é inevitável que na nossa caminhada cristã a gente caia e a gente erre. E a forma como a gente vai reagir a isso importa muito. E a gente precisa aprender o jeito certo de reagir a isso, porque existe um jeito. Porque senão a gente vai começar a cair num ciclo de autocondenação. E isso não é legal. E beleza. E então, como a gente aprende a errar? Como não cair nesse ciclo de autocondenação? E assim, pode ser um assunto muito extenso, eu acho que ele pode ir em várias direções, mas eu acho que tem alguns pontos principais que a gente precisa entender. Sempre que a gente erra, a gente cai em algum pecado, acontece alguma coisa, a gente começa a achar que Deus, ele age com a gente da forma como a gente age, com ele, com os outros, com a gente mesmo. Mas, o primeiro ponto é que, cara, Deus, ele não pensa como a gente. A lógica de Deus, ela não é nem de perto como a nossa lógica. E isso é um ponto muito importante. Eu lembro de uma vez, tinha um amigo meu, ele falou algo sobre o amor de Deus, o entendimento dele sobre o amor de Deus, que quando ele errava, ele às vezes ficava meio tipo, não, Deus não deve mais me amar, Deus não deve mais me desejar, que eu decepcionei Deus e tal. E Deus falou algo tão forte com ele, assim, cara, você quer me ensinar a te olhar, você quer me ensinar a como fazer, você quer me ensinar como eu devo agir com você, como eu devo pensar sobre você. E tipo, não, em Salmo 139, vai falar sobre os muitos pensamentos bons que Deus tem sobre a gente. Não é um bom pensamento, são vários. Então, quando a gente cai nesse ciclo de autocondenação, quando a gente não aprendeu a errar da forma certa, por exemplo, a gente esquece muitas verdades que a gente não pode esquecer, porque o amor de Deus e o desejo de Deus e a forma como Deus continua sendo a pessoa que vai ajudar a gente, trabalhar na gente, ser a única pessoa que consegue resolver os nossos problemas, continua sendo verdade. Por quê? Porque sempre que a gente erra, a gente tem uma tendência meio natural, por achar que Deus pensa como a gente pensa e age como a gente age, de querer se afastar de Deus. Afinal, ele não deve mais estar interessado na gente, ele não deve mais desejar a gente. E o ponto é que o pecado, ele nunca vai ser vencido da parte de Deus. Se a gente tá caindo em algum pecado, isso revela que a gente precisa de mais de Deus do que a gente achava, e não menos. Então, a solução do nosso erro, na verdade, é a gente se chegar mais a Jesus, e não menos. Então, quando a gente erra, a gente precisa aprender a levantar e cair de novo, sem chorar, sem ficar com medo de cair de novo, né? Porque a gente precisa aprender a cair. A gente só vai conseguir, né, montar num cavalo, igual no exemplo ali do C.S. Lewis, que eu achei que ele colocou de uma forma muito boa, é que a gente só vai aprender a montar se a gente aprender a cair. Porque pra gente aprender algo, a gente vai errar muitas vezes antes, e Deus sabe disso. E esse é um dos segundos pontos, que quando você cai em autocondenação, lembra de uma coisa: Deus já te desejou quando você estava numa situação muito pior. Por exemplo, quando você foi encontrado por Deus, né, enfim, que Ele te encontrou, você se converteu, você teve aquela coisa, você percebeu que Deus é maravilhoso, enfim, etc. Você estava numa situação muito pior e Deus te encontrou e te desejou nessa situação. Então, por que você acha que agora, em que você está tentando se parecer com Cristo, está seguindo a sua caminhada, Deus vai te abandonar e Ele já não te deseja mais? Jesus vai falar que como o Pai me amou, eu vos amei.
Isso é muito forte porque isso mostra que Deus, ele nos ama da forma como ele ama o Filho, da forma como ele ama ele mesmo, que Jesus é Deus. Isso é muito forte porque isso mostra que Jesus, ele ama a gente na intensidade que Deus ama Deus. Gente, Deus ama a gente muito e ele decidiu nos amar. A gente não fez nada que merecesse ser amado por ele. Ele simplesmente decidiu que nos amaria dessa forma, nesse tamanho. E quando ele decidiu isso, a gente era inimigo dele, a gente estava numa situação muito pior de não querer ele. E 2, ele já sabia tudo. Ele já sabia que a gente erraria, ele já sabia que a gente cairia. E, enfim, nenhuma dessas coisas é algum tipo de legalismo de que a gente pode errar, mas é entender que a gente tem um lugar pra correr na hora que a gente erra. E que não só isso, mas que esse é o lugar exato que a gente precisa correr quando a gente erra. Vocês estão entendendo? Então, esse segundo ponto é você também se lembrar que Deus, ele já te desejou numa situação muito pior. Ele é o maior envolvido em te transformar em quem ele quer que você seja. Porque a gente não vai conseguir fazer isso a parte dele. Então, quando eu faço essa pergunta de se você já aprendeu a errar, é porque você já entendeu todas essas coisas, você já entendeu que quando você erra, não é um sinal de que você precisa correr pra longe de Deus, porque agora ele sente repulsa de você, mas ele já sabia sobre isso, e na verdade agora o desejo dele é que você corra pra ele, pra que quando você for até ele, ele possa te transformar e ele possa te ajudar, e à medida que você tá com ele, que você contempla ele, que você está ali, ele vai te transformando. Quando a gente erra, é como se Jesus virasse pra gente e falasse, tipo assim, ei, vem cá, vem ficar comigo, olha como eu sou belo, vem se deleitar em mim. E à medida que você olha pra mim, você vê o quanto eu sou belo e eu devolvo esse amor, eu vou te transformando na minha noiva desejada, da forma como deve ser, como minha companheira idônea. Isso é muito bonito. Só que eu acho que a gente tá muito preso nessa parada de autocondenação quando a gente erra, e a autocondenação atrapalha a gente de muita coisa. Então eu acho que, mais uma vez, a solução para essa questão de autocondenação, enfim, é entender a pessoa de Deus da forma como ele se mostra. E a gente só vai conhecer isso à medida que a gente lê a Bíblia e conhecer a Deus de fato. E se relacionar com o Espírito. Então, tipo, como de fato a gente vence essa autocondenação? Como de fato a gente aprende a errar? E quando a gente erra da forma certa. Eu acho que essa frase fica estranha, mas no contexto vocês entenderam. Cara, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. É de verdade conhecendo essas verdades e deixando o Espírito trabalhar essas coisas na gente. É mais uma vez se educando. Acho que a maioria das coisas na vida cristã só vão realmente se tornar práticas à medida que a gente for se educando e essas coisas forem se tornando verdade na nossa vida. Esse vídeo todo é porque eu tive essa reflexão, porque, enfim, estavam rolando algumas coisas e aí eu estava analisando o meu redor e eu percebi que, tipo, essa questão de as pessoas não saberem errar e aí quando erram, isso ganha um peso muito grande. O pecado é horrível e ele deve ser desprezado, mas ele não deve exercer mais esse poder de condenação tão grande na nossa vida quando a gente está realmente tentando se tornar a imagem de Cristo. Então, esse vídeo é mais um lembrete que, cara, quando você cai, isso não significa que Deus te despreza e agora você precisa correr pra longe dele, mas é um lembrete de que você ainda não tá pronto e você depende mais ainda de Deus, porque se você cai é porque você não tá perto o suficiente ainda, então você ainda precisa se achegar mais. Tá pegando? Enfim, eu lembrei também de uma frase de outro livro de C.S. Lewis, de Cartas de um Diabo, que ele vai falar que Deus, ele consegue encontrar prazer até mesmo na queda, né, no cair de um homem que esteja genuinamente tentando se parecer com Cristo, esteja genuinamente tentando melhorar, até mesmo nos seus tropeços, Deus consegue encontrar prazer. Então, vocês estão pegando de... Para de deixar o pecado ter esse peso de condenação que ele não tem mais agora que você está em Cristo. E, cara, se caiu, levanta e vai fazer melhor, gruda com Deus, porque senão você não vai vencer nenhum tipo de pecado. Essa é a minha reflexão que eu tava tendo ontem, eu queria muito compartilhar, então é isso. Beijo!